Olá, bem-vindos ao Livro Verde Musgo. Eu sou a Laura, sou tradutora, revisora e agora produtora de conteúdo e vim falar um pouquinho sobre literatura com vocês. Então, gente, o BookTok, a comunidade de livros lá na Rede da Dancinha, cresceu muito durante os últimos anos, desde a criação do aplicativo, né? E hoje em dia tem um público muito grande, muito fiel e muito engajado também. E é claro que os nossos BookTokers sempre fazem indicações de livros por lá de uma forma bem divertida, diferente e criativa, já que o aplicativo é voltado para vídeos mais curtos, né? E realmente tem muita coisa boa por lá, né? Se você gosta de boas indicações, de algumas leituras um pouco polêmicas, algumas fofocas, dá pra encontrar tudo isso no TikTok, com certeza. E, inclusive, eu já criei minha conta por lá também, tô criando conteúdo no TikTok, vou deixar o meu arroba aqui embaixo pra vocês seguirem, se vocês também quiserem ver alguns conteúdos que eu tô criando por lá. Mas hoje eu vim aqui falar com vocês sobre alguns títulos que ficaram super famosos aí por conta do TikTok e são sempre muito falados e discutidos por lá, né, sempre muito comentados, então eu vim trazer eles aqui pra vocês também. E já vamos começar aí com um dos maiores hypes do momento, que é A Hipótese do Amor, da Elie Hazelwood. Esse livro chegou em junho desse ano no Brasil pela editora Arqueiro, mas ele já era um grande hype no TikTok muito antes da sua publicação. Essa história, originalmente, na verdade, era uma fanfic Halo, do universo de Star Wars, mas acabou fazendo tanto sucesso que virou livro. Aqui a gente vai conhecer a Olive, uma aluna de doutorado da Universidade de Stanford, e ela vai descobrir que a melhor amiga dela tá afim do ex dela. E ela vai super apoiar a amiga dela nisso, porque ela não tem mais nenhum sentimento por esse ex, porém, pra provar isso pra amiga, pra provar que o caminho tá livre, que ela realmente não sente mais nada por esse boy, ela vai ter que inventar um namoro falso. E no momento de desespero ali dessa história, ela vai acabar beijando o primeiro cara que aparecer na frente dela pra comprovar esse namoro. O grande problema é que esse cara que a Olive vai beijar do nada ali no meio da universidade é o Adam, um jovem professor que é conhecido por ser super rígido com todos os alunos, ele é o mais temido da universidade ali por todo mundo e conhecido realmente por ser muito mal-humorado. Mas, contrariando todas as expectativas e pra grande surpresa da Olive, ele vai concordar em manter essa farsa com ela ali, né, esse namoro falso, e é a partir daí que tudo vai começar a mudar pra ela. Esse é um livro de romance, né, então a gente já imagina mais ou menos o que vai acontecer aí entre esses dois durante esse namoro falso, mas esse livro já conquistou até as pessoas que dizem que não gostam de romances clichês. Todo mundo fala que o desenvolvimento feito pela autora aqui nessa história é muito diferente, apesar de ter aí os seus clichês, e ela traz também muitos elementos acadêmicos, né, da área acadêmica e do mundo científico também. Eu ainda não li A Hipótese do Amor, mas eu tô muito ansiosa pra fazer essa leitura logo, gente, e confesso que as minhas expectativas estão altíssimas pra esse livro. O TikTok inteiro fala super bem dele, né? Tá todo mundo super enaltecendo ele aos quatro ventos aí. E foi um grande surto o lançamento dele aqui no Brasil. Então eu confesso que eu tô indo esperando, assim, um novo romance favorito. O segundo hype que eu vou trazer aqui pra vocês é de Sangue e Cinzas, da Jennifer L. Armentrout. Esse livro ganhou o Goodreads Choice Awards de 2020 como o melhor romance, né? E ele promete trazer de volta os vampiros, só que de uma forma um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado. Aqui nesse livro a gente vai conhecer a Poppy, que é a donzela do reino, e ela tá sendo aí preparada para sua ascensão aos 19 anos. Como donzela, né, a Poppy tá destinada então a ser entregue aos deuses, a fazer essa ascensão, né, para salvar Solis dos Atlantes, que amaldiçoaram o reino com a criação dos terríveis vorazes. Porém, a Poppy ela não entende muito bem o que tá por vir aí nessa entrega aos deuses, né, nessa ascensão, nem se ela tá preparada para isso ou se realmente quer fazer isso. No entanto, ela é privada de todas as escolhas. Ela tem inclusive aqui que cobrir o rosto com um véu e não pode ter contato com ninguém além da dama de companhia designada pela corte, então ela tem uma vida super solitária. Mas depois de conhecer Rock Flynn, uma das suas escapadelas ali pela corte, a vida da Poppy vai mudar completamente, vai virar de cabeça pra baixo e todas as certezas que ela tinha vão começar a ruir. Esse aqui é o primeiro volume de uma quadrilogia, né, que inclusive os próximos volumes já estão sendo lançados aí em tempo recorde pela galera, e ele promete ser a mistura perfeita entre fantasia, romance e um pouquinho de mistério também. Eu comprei essa edição aqui no início desse ano, né, logo depois do boom que ele teve no TikTok, porque eu realmente fiquei muito curiosa com essa sinopse e com essa promessa da volta dos vampiros, só que de uma forma diferente. Porém, ele tem quase 600 páginas, né, gente? Olha o tamanho desse livro. Isso aqui pra mim já é um calhamaço, né? Então eu confesso que acabei desanimando um pouco indo ler outras coisas antes dele. Mas eu ainda quero muito fazer essa leitura esse ano ainda, né, se tudo der certo. E quem sabe se eu já gostar desse livro, já coloco aí os outros volumes dessa série também na minha lista. Outro livro de romance que o TikTok adorou e comenta demais, mas dessa vez um romance LGBTQIA+, é Vermelho, Branco e Sangue Azul. Aqui nessa história nós vamos conhecer o Alex, que é filho da recém-eleita presidente dos Estados Unidos, e o Henry, que é príncipe da Inglaterra. Os dois vão se encontrar pela primeira vez no casamento
real do príncipe Philip, que é o irmão mais velho do Henry, né? Porém, esse encontro vai sair completamente errado, né? Bem pior do que o esperado. E no dia seguinte, todos os jornais vão estar comentando sobre uma briga, né? Com uma foto aí dos dois caídos em cima do bolo real e comentando que houve uma grande briga entre os dois durante o casamento. Então, para evitar esse grande desastre diplomático causado por esse mal-entendido, os dois vão ser obrigados a passar um final de semana inteiro fingindo ser melhores amigos. Porém, essa amizade logo vai virar uma outra coisa. Vermelho, Branco e Sangue Azul foi um dos livros mais vendidos do Brasil em 2021 e se manteve na lista agora em 2022 também. Inclusive, os direitos para uma adaptação cinematográfica desse livro já foram comprados pelo Amazon Prime Video e ela deve sair logo, inclusive as gravações já foram finalizadas. Na adaptação, a gente vai ter o ator Nicholas Galetsny, eu não sei falar o nome dele, tá, gente? Provavelmente eu estou pronunciando errado, mas se eu tiver aí, desculpa, mas ele é de A Cinderela, acho que vocês vão reconhecer aí, né? Ele vai ser o príncipe Henry, enquanto o Alex vai ser interpretado pelo Taylor Zaccard de A Barraca do Beijo, que vocês também devem conhecer. E eu comprei esse livro recentemente, durante o Prime Day, ele teve uma grande promoção nesse dia, né? E eu fiquei com muita vontade de ler depois que eu ouvi sobre a adaptação. Então eu quero muito fazer essa leitura antes de sair o filme aí, né? E confesso que as minhas expectativas pra ele também estão bem altas. Outro grande hype aí no TikTok, né, não só o livro, como a autora também, né, tem vários livros hypados aí no TikTok, é o livro É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover. A Colleen tem praticamente todos os livros dela hypados aí no TikTok, né, gente, todo mundo fala muito sobre ela e sobre as histórias que ela escreve, mas eu acho que esse livro acaba sendo aí o mais famoso e a porta de entrada, talvez, para os outros livros. Porém, a Colleen não é somente aclamada por lá, né, gente, temos muitas críticas aos livros dela também, né, por conta da falta de representatividade neles e da romantização de relacionamentos abusivos. Temos muitas discussões envolvendo isso por lá. Mas aqui nesse livro, especificamente, a gente vai conhecer a Lily, que é uma garota do Maine que se mudou para Boston, concluiu a faculdade dela ali e abriu a própria floricultura, e vai ser num desses telhados de Boston que a Lily vai conhecer o Riley. O Riley é um neurocirurgião, né, bem confiante, teimoso, ali até um pouco arrogante, e ele é super avesso a relacionamentos, mas ele vai se sentir super atraído pela Lily, e quando eles se apaixonarem realmente, né, a Lily vai se ver dentro de um relacionamento um tanto turbulento e que não era bem o que ela estava esperando. Essa é considerada a história mais pessoal da Colleen Hoover, e aqui ela vai tratar de uma maneira bem direta e explícita sobre temas muito sensíveis como violência doméstica e abuso psicológico. Então eu já vou deixar aqui pra vocês os avisos de gatilho, e eu confesso pra vocês que eu tenho um pouco de medo de ler essa história, né, são temas bem sensíveis pra mim, especificamente, né, pessoalmente. Então eu decidi que eu não quero conhecer a autora por essa história. Como a Colleen é uma autora super famosa aí, né, e super polêmica também, eu quero muito conhecer as histórias dela e a escrita dela pra ter aí, né, as minhas próprias conclusões, né, poder tirar as minhas próprias conclusões, mas eu não queria que isso fosse afetado por questões pessoais e gatilhos meus, né. Por isso eu resolvi começar a ler essa autora por outro livro, que é Até o Verão Terminar, que é outro livro aí super famoso dela, né, todo mundo fala super bem dele também. Quando esse vídeo aqui for ao ar, provavelmente eu já vou até ter finalizado essa leitura, né, eu já comecei a ler ele, mas assim que eu tiver aí algumas opiniões, eu pretendo trazer um vídeo aqui pro canal também pra falar com você sobre isso, né, sobre as coisas que eu tô percebendo nesse livro, e contar também um pouco da minha experiência, né, como tá sendo a minha primeira experiência aí com a Colleen Hoover, que é uma autora tão famosa e tão falada por aí. Mas assim que eu tiver um pouco mais, né, de opiniões formadas, eu venho aqui conversar com vocês vão ver esse vídeo aí logo. E se eu gostar da experiência com Até o Verão Terminar, eu pretendo sim ler outros livros da autora, incluindo É Assim Que Acaba, mas aí eu vou ter que, né, me preparar um pouquinho mais psicologicamente pra ler esse livro, mas eu pretendo sim, se eu gostar da experiência com Até o Verão Terminar, né, tudo depende dessa primeira experiência, mas se eu gostar, eu pretendo ler outros livros dela sim. Outro hype que eu vou trazer aqui pra vocês hoje é a Leitura de Verão, da Emily Henry. Esse livro foi lançado lá fora em 2020, né, e foi aí o best-seller número 1 do New York Times, grande parte disso por conta do TikTok, né, e esse livro se tornou aí uma das indicações mais recorrentes por lá, assim como os outros títulos que eu trouxe aqui pra vocês, mas agora, em 2022, ele finalmente chegou ao Brasil e se tornou um grande hype no BookTok nacional também. E esse é um romance sobre escritores. Aqui a gente vai conhecer o Augustus e a January. Ele escreve livros de ficção um pouco mais sangrentos, né, e mais clássicos e tudo mais, enquanto ela escreve romances best-sellers super fofinhos e sempre com um final feliz. Os dois, eles estão indo passar uma temporada na praia, né, alguns meses na praia, pra tentar se livrar do bloqueio criativo que eles estão passando ali, né, e eles vão acabar ficando em casas vizinhas, mas como bons opostos, eles não vão começar essa relação muito bem, né, já vão se odiar ali logo de início. Porém, em uma noite mais nebulosa ali, eles decidem fazer um acordo pra sair, né, dessa zona de conforto
momento de tentar se livrar desse bloqueio aí de uma vez por todas. Eles decidem que até o final desses meses que eles vão ficar na praia ali, a January vai tentar escrever um livro, uma pegada mais clássica, assim, né, mais pesado, enquanto o Augustus vai escrever um livro com um final feliz. E é nessa jornada, né, nessa troca de experiências para tentar escrever esses livros fora da zona de conforto deles, né, que as coisas vão começar a mudar entre os dois e esse ódio que eles tinham, essa rivalidade toda vai acabar se transformando em outra coisa. Pelo que eu vi, o TikTok tá adorando esse livro, ele é um dos mais hypados do momento aí, né, até pelo lançamento recente dele aqui no Brasil, e eu confesso pra vocês que as minhas expectativas estão bem altas pra ele também. Eu comprei esse e-book agora no Prime Day, né, e pretendo fazer essa leitura em breve. Eu já coloquei esse livro na minha tibiara entre uma fantasia e outra, entre uma leitura mais pesada, né, e outra, porque me prometeram realmente, assim, uma leitura mais leve, né, uma comédia romântica, gostosinha, fofinha, com cenas engraçadas, então eu acabei colocando ele nesse lugar aí, né, e é exatamente isso que eu tô esperando dele. E o sexto livro da nossa lista de hoje, mais como um bônus aí, né, porque é uma leitura que eu já iniciei, mas não consegui finalizar, é Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid. Esse livro é muito falado lá no TikTok, assim como outros livros da Taylor também, né, por ter essa narrativa um pouco diferente, né, desses bastidores dos famosos. Nesse caso aqui, a gente vai conhecer a banda Daisy Jones and the Six, que fez muito sucesso nos anos 70, né, levantou aí vários jovens nessa época, mas a banda acabou aí se separando depois de um último show no dia 12 de julho de 1979, e ninguém até hoje sabe o motivo, né, sabe o porquê dessa ruptura da banda do nada. Mas agora tá sendo feito um documentário sobre essa banda, né, sobre a história deles e todo o sucesso que eles fizeram lá na década de 70, e é assim que a gente vai descobrir a história dessas pessoas, né, a gente vai ter aqui muitos depoimentos, tanto dos integrantes da banda que ainda estão vivos, né, quanto das pessoas ali que estavam em volta deles, né, as pessoas mais próximas. Como eu disse pra vocês, eu já comecei essa leitura aqui e não consegui finalizar, já falei inclusive em outros vídeos do canal, né, que eu não tinha gostado e acabei abandonando esse livro, mas eu acho que na verdade assim, foi o momento que eu fiz essa leitura que não foi o momento certo, sabe? O momento da minha vida acabou atrapalhando a minha experiência com esse livro. Por isso que eu pretendo tentar novamente, e também porque vai sair aí uma adaptação desse livro, uma minissérie do Amazon Prime Video, que inclusive já temos aí os personagens, né, o elenco, e as gravações também já foram finalizadas. Nós não temos ainda uma data certa para essa estreia, os primeiros episódios da minissérie estavam sendo esperados ainda para 2022, mas nós já estamos aí em agosto, né, e não temos nenhuma data anunciada para a estreia dessa série, e eu pretendo aí dar uma nova chance para esse livro, né, tentar fazer essa leitura novamente, porque realmente essa adaptação tá prometendo muito, e eu quero muito ter a experiência do livro, né, antes de assistir essa minissérie. E é isso, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e que vocês continuem por aqui, então se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like se você gostou, porque isso me ajuda demais, e me segue também nas outras redes sociais. Comenta aqui embaixo pra mim se você já conhecia essas histórias aqui, ou se você já leu algum outro livro, né, por indicação do TikTok, eu vou adorar saber as indicações de vocês também. Não esquece também que se você estiver precisando, ou se você conhece alguém que esteja precisando de serviços de tradução ou revisão, os meus contatos estão todos aqui embaixo, é só me chamar lá que a gente faz um orçamento. E é isso, gente, até o próximo vídeo. Tchau!